De volta com o nosso Bom Dia Rio Branco especial desta segunda-feira, feriado, Dia do Evangélico. Você que não assistiu o primeiro bloco, o pastor Edinaldo Santos está conosco, pastor altamente preparado, e a gente tem conversado aqui, já falou do testemunho dele, até chegar ao nível que chegou hoje, né, mestre em escatologia, que é essa ciência que estuda os acontecimentos dos fins dos tempos, do que há de vir, essa coisa toda, dos últimos dias. E um dia a gente vai falar exclusivamente sobre isso para tirar dúvidas de muitas pessoas. Voltando, pastor, ao fio da meada, ao que a gente estava conversando, e aí depois da sua conversão de tudo isso, houve aquela dedicação extrema ao estudo da Bíblia até chegar à consagração de pastor. Isso, até chegar ao pastorado. E então nós chegamos ao pastorado, fomos consagrados ali pelo pastor Mário Lacerda na época, e começamos a atuar mais efetivamente nos trabalhos da igreja. Entendo. Na verdade, a consagração, Floriano, infelizmente hoje, eu já posso até falar sobre... A consagração de um pastor é coisa muito séria. No meu tempo ainda, já posso falar no meu tempo, ainda existia critérios para a consagração de um obreiro, um chamado. Hoje... Você fala disso abertamente, não é, pastor? Com certeza, para mim, porque é verdade, é a Bíblia, a palavra de Deus. Então as verdades não podem ser escamoteadas. Pastor, qual é a avaliação que o senhor faz da igreja de hoje, do mundo moderno? Eu estava lembrando da igreja primitiva. Claro, o mundo evoluiu, nós sabemos, e nós somos seres sociáveis, votamos, compramos, vendemos, usamos cartão de crédito, viajamos e tudo, mas precisa ter uma diferenciação, no seu ponto de vista? No meu ponto de vista, precisa. Ou da Bíblia, não é? Exatamente, porque o meu ponto de vista, eu sempre digo o seguinte, que eu tenho que ter a visão abalizada na palavra de Deus. Então, o meu ponto de vista é segundo a palavra de Deus. A Bíblia fala que o cristão, ele é luz, ele é sal, portanto, tem que ter um certo diferencial. Então, o que acontece é que as pessoas hoje estão banalizando. Muita gente está... Há pessoas que estão do lado de fora e muitas vezes questionam exatamente essas alterações, essas mudanças. É claro que o mundo evolui, não há dúvidas nisso, mas não quer dizer que nós precisamos que haja uma unidade entre igreja e mundo. Não há, não precisa haver isso para que a igreja ela avance. Ao contrário, se nós formos pegar aí, você falou a questão do livro de Atos, e falarmos sobre o Atos dos Apóstolos, isso. Exatamente, o livro de Atos mostra exatamente isso, que a igreja ela avançou, ela cresceu quando foi perseguida. Então, é um diferencial. Hoje, nós vivemos um momento onde nós temos a oportunidade, como eu estou aqui hoje no meu programa falando abertamente sobre a palavra e tal. Então, é uma bênção. O nosso país é um país abençoado. O mundo hoje, apesar que você deve saber muito bem que há países no Oriente em que não permitem isso cristãos ainda hoje, mortos, exatamente. Né? Decapitados, ali perseguidos, que você não pode ter uma Bíblia para ler, mas o nosso país é um país abençoado. Então, talvez por conta disso, a gente vê essa simbiose entre igreja e mundo, e que eu tenho certeza que Deus não está de acordo com isso. Deus não está de acordo. Então, existe hoje, infelizmente, uma banalização do que nós entendemos por evangelho, e eu tenho certeza que Deus ele não está de acordo com muita coisa que está acontecendo Pastor, hoje na igreja. O nosso telespectador é um telespectador seleto, questionador também, e eu não poderia deixar de fugir, apesar de conhecer um pouco sobre esse assunto que a gente trata agora, nesses poucos minutos. Se fala muito na questão financeira das igrejas, né? Na saúde financeira das igrejas. Sim. Nós temos hoje lideranças nacionais e mundiais e com trabalhos dentro e fora do Brasil, e muita gente da sociedade se apega muito à questão da parte financeira, dessa questão de ofertas, ou, digamos assim, da forma apelativa como algumas pessoas se utilizam desse instrumento. O que é que o senhor pensa sobre isso? Primeiro, Floriano, a igreja precisa de dinheiro, pronto. Vamos lá. Então, primeiramente, falar sobre prosperidade é falar sobre a palavra de Deus. Prosperidade está na Bíblia. Davi disse, já fui pobre... Davi disse, uma expressão que ele coloca, que é muito interessante,
e que ele diz, nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Certo. Então, Davi já falava sobre isso. A Bíblia, ela é repleta de textos onde nós vemos homens de Deus prósperos. Isso é verdade. Então, a prosperidade Jó, é bíblica. próspero, né? O homem mais rico daquela região, então, Abraão. A prosperidade é bíblica. É. No entanto, o que nós temos visto hoje, em nossos dias, é uma distorção da prosperidade bíblica. A prosperidade não quer dizer, Floriano, que você tem que ter um rio de dinheiro para ser próspero. Não, não quer dizer isso. Às vezes a prosperidade, ela está dentro de uma casa simples, uma pessoa que ganha um salário mínimo. Lá ele é próspero. Por quê? Porque ele tem o que comer, ele tem a sua vida abençoada, tranquila, tem paz. Então ele é próspero. Conheço ele dá o assim. dízimo, ele dá a oferta, ele é próspero. E por outro lado, tu vai ter pessoas que têm uma conta bancária recheada, mas não têm prosperidade. São pessoas atormentadas, são pessoas que não têm paz de espírito, são pessoas que dariam tudo para ter um momento de paz. Então, eu questiono essa prosperidade que muitos líderes evangélicos hoje têm se utilizado, na verdade, para arrancar a lã das ovelhas. Para arrancar. Então, o que eu vejo hoje são homens utilizando-se da palavra de Deus para explorar, para, assim, extorquir as ovelhas. Eu sou contra isso, porque não é isso que Deus quer e que Jesus deseja para a sua igreja. O que Deus quer são homens, são líderes que se preocupem com o seu rebanho. Jesus disse para Pedro, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. O que hoje eu tenho visto são homens se autoapacentando. Olha só, gente, nós estamos... Hoje é o dia do evangélico, viu? O feriado estadual desta segunda-feira é o dia do evangélico, por isso que eu fiz questão de trazer o pastor Edinaldo Santos, porque ele trata de tudo que é assunto que você pergunta, que muita gente não fala, ou que se esquiva um pouco de falar dessas coisas. Nós sabemos, pastor, que a igreja é uma instituição que precisa ser mantida. A Bíblia diz que quem vive da fé, coma da fé também. Fala-se acerca disso. O obreiro é digno do seu salário. Mas tudo dentro de um limite, seria isso que o senhor... É isso. Eu agradeço pela oportunidade e pela pergunta, Floriano. Muito obrigado, porque o que nós vemos hoje, dentro de tudo que eu falei, acabei de falar... Que não é unanimidade, claro, né? Não é unanimidade, obviamente. E eu queria dar um exemplo disso. No Rio de Janeiro, minha cidade, nós temos um pastor que ele tem usado as ofertas para construir casas para os mais pobres e necessitados. Eu vi isso hoje em redes sociais, já hoje. Gente, é isso que a igreja precisa, de homens que invistam no reino de Deus. Muitas vezes a gente vê homens, líderes, gozando do melhor dessa terra, assim como eles falam, e, no entanto, a gente tem uma ovelhinha lá passando necessidade e dizimando. Será que é isso que Deus quer? Não é isso, gente. Então, eu vejo igrejas crescendo aí assustadoramente, isso é bom, a igreja tem que crescer, mas esses líderes precisam também entender que aquelas pessoas que contribuem merecem ser abençoadas também. Uma casa, com uma cesta básica, tudo isso é importante. Com suas necessidades, básicas, não é? Tem que se preocupar, investir mesmo, tem tanta coisa para se fazer. Então, o que acontece? Pega todo esse dinheiro e investe na sua própria vida. Você vê carrões do ano. Jatos executivos. Jatos executivos. Não sou contra um pastor ter um jato, um avião, claro, para fazer a obra compreende missionária. Isso é bênção, tá bom? Mas não... Desde que haja critérios para isso, né, pastor? E não só, tem que haver uma preocupação com todo o seu rebanho, toda a obra. Tem muita coisa para ser feita e tem sido negligenciada em nossos dias. Infelizmente, é essa a noção que eu tenho. Viu, Floriano? É essa a visão que eu tenho, segundo a palavra de Deus. Eu procuro sempre pautar minha vida na palavra. E eu tenho visto, infelizmente, essas ações e que eu tenho certeza que Deus ele irá julgar, certamente. Chegará uma hora de um ponto final, é isso? Exatamente. Então você vê líderes fazendo o correto, ali se esforçando, e outros com tantas condições de fazer o melhor e tem negligenciado. Muito bem, daqui a pouco a gente vai falar sobre as obras do escritor pastor Edinaldo Santos, obras relacionadas à família, obras ligadas também à questão da escatologia. Vamos fazer mais um break, mais um intervalo? Daqui a pouco eu volto.